E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pedaço de madeira e lançou ali e fez nadar o ferro. Eu sou Emerson Scarelli e você está no Café com Bíblia. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é muito interessante e de grande utilidade para os nossos dias, porque na passagem que nós temos em mãos, Eliseu já é um profeta consagrado, Eliseu já é um profeta de nome. E a Bíblia nos conta que ele montou uma escola de profeta. Essa escola de profeta tinha muitos discípulos, essa escola de profeta tinha muitos integrantes, muitas pessoas que desejavam aprender com Eliseu e estavam ali debaixo da sua tutela, seguindo as suas ordens, aprendendo, para que um dia eles pudessem também se tornar grandes profetas. E no meio desse grupo que ia crescendo cada vez mais, apareceu um visionário, apareceu alguém de visão, e esse visionário chegou até Eliseu e disse que o lugar a qual eles estavam habitando, o lugar que eles estavam ficando, já estava ficando estreito demais e não estava conseguindo comportar o número de alunos a qual Eliseu estava recebendo. Enfim, ele tinha o desejo de expandir, ele tinha o desejo de crescer, ele tinha o desejo de alargar aquela tenda. Da mesma forma que nós também, em nossas vidas, temos esses desejos. Temos desejo de crescimento espiritual, o desejo de um crescimento profissional, o desejo de um crescimento familiar, enfim, em diversas áreas da vida, nós temos o desejo de crescer. Podemos dizer também que a ordem que Deus deu à humanidade lá em Gênesis é crescei-vos e multiplicai-vos. Com isso, nós podemos entender que faz parte da história do homem o crescimento, faz parte da história do homem a evolução, faz parte da história do homem avançar. E nós não devemos ter medo de crescer, não devemos ter medo de avançar, não devemos ter medo de colocar os nossos sonhos em prática. Mas, enfim, essa passagem nos ensina que Eliseu traz a permissão a este homem para que o trabalho viesse crescer, a tenda viesse alargar, e a Bíblia nos diz que eles foram até o Jordão cortar madeira. Eles foram até o Jordão preparar vigas para poder alargar aquelas tendas. E no meio do caminho que aquela turma toda ia até lá, correr atrás de seus sonhos, seus objetivos, um dos discípulos, que nós não sabemos o nome, olhou para Eliseu e disse: serve-te de vir conosco. Eles convidaram Eliseu para acompanhar aquela empreitada. Eles chamaram Eliseu para acompanhar aquele trabalho. E isso já nos mostra que Eliseu, dentro desse texto, ele simboliza a presença divina. Não basta apenas sonhar, é preciso convidar a presença divina. Não basta apenas trabalhar, é preciso chamar para perto a presença divina. O Salmo 127 nos diz que se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Da mesma forma acontece aqui. Eles começam a trabalhar, eles começam a cortar madeira, mas eles possuem apenas uma única ferramenta, que é o machado. E aquele machado possivelmente passou de mãos em mãos e muitas pessoas começaram a trabalhar com aquele machado. Aquele machado foi cortando as vigas, foi cortando as madeiras. Aquele machado foi utilizado incansavelmente e ele passou por muitas mãos. Até um determinado momento que um dos rapazes que estavam ali trabalhando já pegou o machado em uma situação que não estava muito boa, e depois de algumas batidas, o ferro do machado escapou e acabou caindo no Jordão. Nesse momento nós vemos uma preocupação muito grande do rapaz, porque o rapaz diz: ai meu senhor, porque era emprestado. Em outras palavras, ele está dizendo que aquela ferramenta não era dele, e ele deveria e ele precisava devolver aquela ferramenta para o dono,
mas ela já não estava mais em suas mãos. Fique imaginando o que acontece com as pessoas que estão ao redor, porque naquele momento o projeto fracassou, ainda que momentaneamente. E naquele momento Eliseu aparece em cena, simbolizando a presença divina, e em momento nenhum ele se preocupa em culpar o rapaz. Em momento nenhum ele lança a responsabilidade do fracasso naquele rapaz. Muitas vezes, quando algo na nossa vida não dá certo, nós temos o costume de muitas vezes procurarmos alguma pessoa para poder culpar. Existem pessoas que não conseguem alcançar seus objetivos e lançam a culpa no pai, outros na mãe, outros no estilo de vida que recebeu, outros na crise do país, as dificuldades que estão acontecendo, se porventura minha vida tivesse ido por outro caminho, se porventura as coisas tivessem acontecido dessa forma, sempre tentando desenhar uma outra alternativa para poder explicar o real motivo do seu fracasso. E, na verdade, pessoas que ficam procurando um motivo para poder explicar por que fracassou, são pessoas que, na verdade, não são maduras, são pessoas que não estão prontas para viver aquilo que realmente sonham em construir. Eliseu aparece e, em momento nenhum, ele pergunta por quê, o motivo, a causa, ou lança a culpa sobre o rapaz. Ele apenas pergunta aonde caiu. E quando o rapaz mostra para ele aonde caiu, Eliseu toma uma atitude de cortar uma viga bem maior, lançando aquela viga sobre as águas. Lançando a viga sobre as águas, o machado volta para a mão do rapaz e o rapaz então está com o machado em suas mãos. O que nós podemos aprender com isso? Podemos aprender com isso que ficar reclamando, ficar procurando culpado ou ficar lamentando pela ferramenta que acabou afundando não vai nos levar a lugar nenhum. A pergunta que o Senhor faz para você neste dia, para a sua reflexão, é: aonde caiu o teu sonho? Aonde caiu o teu projeto? Aonde caiu as suas ideias? E o que você está fazendo para recuperar? Porque se a presença divina está do seu lado, se a presença divina está na sua vida, ela gerará um impacto poderoso e a ferramenta a qual você estava usando voltará para as suas mãos e tudo há de correr bem. Você vai conseguir alargar, você vai conseguir estender os teus sonhos e os teus projetos para viver uma vida melhor. Aonde caiu o teu sonho? Aonde caiu o teu projeto? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.